Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Desta feita, entramos para o último tema, sim, o último tema da nona classe, Química do Carbono. E hoje a professora vai vos apresentar, então, um bocadinho sobre o átomo de carbono. Bom, o carbono é um elemento químico de símbolo C, número atômico 6 e massa atômica 12. É um sólido a temperatura ambiente. O átomo do carbono pertence ao grupo 14 ou o grupo dos calcogênios e é um não metal, ou seja, apresenta propriedades de um não metal. Com relação à estrutura e características, podemos ver que a estrutura eletrônica do átomo do carbono será dois eletrões no primeiro nível e 4 eletrões no segundo nível. Vocês podem ver que nós, ao representarmos, quando fizemos a representação, temos que pegar nos eletrões de valência, nesse caso são 4. Por isso é que vocês veem aí pontos, e nesse caso são 4, que representa o número de eletrões de valência. O último nível de energia do átomo, como eu já disse, tem 4 eletrões que podem ser compartilhados, isto é, formam 4 ligações covalentes. Também é uma curiosidade saber que o átomo do carbono ele forma variedades alotrópicas e ele apresenta essas duas variedades alotrópicas que são o diamante e a grafite. E são substâncias completamente diferentes uma da outra, apesar de serem formadas pelo mesmo elemento. Daí serem chamadas de variedades alotrópicas. Porque é diferente o modo como os átomos se encontram ligados entre si. As ligações entre os átomos são covalentes nos dois casos, mas os arranjos espaciais é que se tornam diferentes, o que confere a cada uma dessas substâncias ou cada uma dessas variedades alotrópicas propriedades diferentes. Vamos fazer o estudo do diamante. A estrutura do diamante, lembrando que a estrutura do diamante é formada por carbono, ok? É uma estrutura rígida devido ao caráter acentuado direcional das ligações covalentes, o que explica a sua dureza e o seu emprego em instrumentos de corte e perfuração. É de saber também que o diamante é a substância natural mais dura e densa que se conhece, pelo facto dos eletrões de valência do átomo de carbono participarem todos, sublinho, todos, nas ligações covalentes, o que faz com que o diamante não seja um condutor da corrente elétrica. Já o caso da grafite, as estruturas são hexagonais, colocadas em camadas paralelas, encontram-se ligadas entre si por ligações fracas. Estas camadas, por deslizarem umas sobre as outras, tornam a grafite mole, ao contrário do diamante, sendo por isso muito usada nos lápis ou até mesmo como lubrificante sólido. Como só 3 dos 4 eletrões de valência de cada átomo participam nas ligações, fica livre um eletrão que se desloca entre os diferentes planos de estrutura, o que faz com que a grafite seja boa condutora da corrente elétrica. Quero lembrar a turma que o diamante ele usa os 4 átomos, okay? Os 4 eletrões de valência, tornando o diamante um mau condutor da corrente elétrica, ao passo que a grafite, por usar apenas 3 eletrões de valência dos 4, permite que a grafite seja uma boa condutora da corrente elétrica. A professora vai deixar aqui alguns exercícios para vocês poderem fazer. A primeira questão representa a fórmula estrutural do carbono. Vimos isso ao longo da nossa aula. Segunda questão, quais são as variedades alotrópicas do carbono? Okay? E a terceira e última vão descrever algumas das aplicações das variedades alotrópicas do carbono. O que é que nós fazemos com o diamante? O que é que nós fazemos com a grafite?
certo? Então vão descrever algumas aplicações. Poderão recorrer mesmo ao vosso livro de Química a fim de fazerem uma consulta. Beijinhos de muitas saudades e até a próxima.